Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos começar falando sobre os princípios, mais princípios, né, que regulamentam a economia como um todo. Isso se aplica tanto nas macro-organizações quanto nas micro-organizações, atingindo inclusive as pessoas físicas. Vamos trabalhar alguns conceitos. Eric, qual é a validade de saber esses princípios? Se você entende eles, você entende como é que o sistema funciona. Se você entende como é que o sistema funciona, ele não te domina. Todo mundo que é dominado por um sistema é porque não entende como ele funciona. No momento que você passa a entender, você se torna o sistema uma ferramenta para você. Um sistema sempre vai existir, desde que você saiba como ele funciona, você não é dominado por ele. Então vamos falar sobre 3 princípios básicos universais: princípio da restrição, da poupança e da prudência. O princípio da restrição se resume num dito popular frequente: temos de aprender a viver de acordo com nossas possibilidades. Não adianta eu querer ter um carro se eu não tenho condições para isso. Não adianta eu querer ter uma casa A, B ou C se eu não tenho condições para ter ela. E as pessoas transformam isso numa questão tão sentimental que elas chegam a se ofender por não poder ter um carro, por não poder ter uma casa, como se isso definisse o valor de um ser humano. Um gestor sem limites para si e para a empresa colocará seu negócio em risco. Uma pessoa sem limites vai colocar sua casa em risco. Provérbios nos diz que aquele que é ávido por lucro desonesto transtornará sua casa. Outras traduções dizem aquele que é ávido por lucro transtornará sua casa. Isso é verdade. Não podemos gastar mais do que ganhamos. O que são alguns motivos que podem gerar um gasto maior do que eu ganho? Por exemplo, a necessidade de ganhar mais. Meu ímpeto, minha fome de investir, de ganhar mais, pode me levar a um contexto onde eu gaste mais do que eu ganho. E aí, para ganhar, eu perco tudo que eu tenho. Isso é a coisa mais comum que eu já vi a nível de finanças pessoais. Outro motivo é a necessidade de ser visto pelos homens, de parecer que é, através do que eu tenho. As pessoas que gastam muito, geralmente, em uma boa parte delas, eu nunca fiz uma estatística sobre isso, mas boa parte delas gastam muito porque elas pretendem, através de ter coisas, parecer que são maiores do que são. O nome disso, psicologicamente falando, é o orgulho, quando eu quero parecer mais do que eu sou, maior do que eu sou. E como é que a nossa sociedade faz isso? Através de ter coisas que às vezes eu não tenho condições de manter. Tem uma frase engraçada que eu ouvi uma vez de um amigo meu, certamente de algum desses pensadores famosos, diz que status é eu ter aquilo que eu não posso com dinheiro que eu não tenho para fazer inveja a quem eu odeio. Então isso é o conceito. Quando eu começo a viver com base em parecer para as pessoas que eu sou mais do que eu sou. Seria muito mais sábio que eu não quisesse parecer nada para ninguém, conseguisse acumular capital de forma a gerar mais riqueza. Mas não dá tempo, né? Ou você gasta ou você investe. As duas coisas você não consegue fazer. O equilíbrio financeiro que desejamos é construído com aposição e respeito a limites pessoais. Então, primeiro dever de casa: quais são os seus limites pessoais? Faça um inventário disso aí. Qual é o limite que você se impõe? Se você está com dificuldade de lembrar o primeiro, é sinal de que você não se impõe nenhum. Talvez você deva rever quem está governando sua vida. O equilíbrio financeiro que desejamos é construído com aposição e respeito a limites pessoais, no caso de empresas organizacionais também. Senão, iremos entrar numa situação de endividamento ou redução da poupança e a curto, médio prazo irá resultar numa situação financeira desfavorável, ou que a contabilidade chama de passiva descoberta, quando eu devo mais do que eu ganho e que eu tenho. O que eu ganho e o que eu tenho deveriam ser maior do que o que eu gasto. Um homem que gasta o mesmo valor daquilo que ele tem já está numa situação desfavorável. Imagina aquele que gasta o que ele tem e o que ele ganha. Segundo princípio, o princípio da poupança. Primeira coisa, poupar deve ser um hábito. Eu devo ter sempre poupança. Eu devo poupar se eu tenho um objetivo claro. Poupar não pode e não dá certo quando ele é um fim em si mesmo. Os próprios pensadores da área financeira reconhecem que quando eu poupo só para poupar, eu estou trabalhando contra a verdadeira economia, a saúde econômica. Poupar tem que ter um hábito. Por exemplo, nós adquirimos o hábito, porque nós vimos nossos pais fazer assim, de financiar a longuíssimo prazo. Vou comprar uma casa, eu financio. Vou comprar um carro, eu financio. Vou ter que mudar alguns móveis dentro de casa, eu financio. O correto seria o contrário. Em vez de eu fornecer a oitava maravilha do mundo, que se chama juros compostos, para os outros, era eu poupar e adquirir. Eric, mas a geladeira queimou, não vai dar tempo de poupar. Sim, porque você não se planejou. No momento que eu compro a geladeira, eu poderia fazer um cálculo de depreciação e guardar aquele dinheiro para no momento certo eu trocar minha geladeira, não é? Aí alguém pode dizer, mas quantos fazem isso hoje no Brasil, Eric? Só aqueles que têm preocupação em gerar riqueza. Isso é poupança. E para a saúde? Mesma coisa. E para a morte? Mesma coisa. Com as diretrizes estabelecidas, que diretrizes são essas? Quais são as minhas prioridades? Qual é o padrão de vida que eu quero? Qual é a responsabilidade que eu tenho em relação àqueles que dependem de mim? Com as diretrizes estabelecidas, poupar deve ser uma prioridade.
Passamos então de uma cultura de poupança, onde nossos pais e avós estavam habituados a contar apenas consigo próprios, para uma sociedade onde há decadência da poupança e crescimento do endividamento. Eu gosto muito de ver alguns políticos dizendo que tirou o povo da pobreza. Como é que ele fez isso? Dando ao povo a sensação de que eles eram maiores do que realmente eram. Então o cara comprava uma TV de plasma de 60 polegadas e parcelava em 60 vezes. Eu lembro de um cenário por volta do ano 2002, 2003, onde eu e minha esposa morávamos na Praia da Costa, em Vila Velha, e do lado do nosso bairro tinha uma favelinha. E às vezes para ir para feira no domingo, comprar legumes e tal, a gente passava dentro da favelinha. Um dia passando dentro da favelinha, nós vimos uma casinha feita de madeira, e lá não é normal, né? Aqui é meio normal, uma casinha arrumadinha. Não era uma casinha arrumadinha, era um barraco de madeira, elevado em cima do valão com um dedo de fresta, assim, em cada ripa de madeira. Mas lá dentro tinha uma TV de 60 polegadas fixada na parede. Então foi assim que se tirou o pobre da pobreza. Eu lembro que mais ou menos nessa época o IBGE mudou a pesquisa dele. Ele não perguntava sobre a renda familiar. Ele perguntava se tinha televisão, se tinha ar-condicionado, se tinha carro. Não sei se vocês notaram isso. Tem gente que diz que nunca foi visitado pelo IBGE, eu já fui. O princípio de poupança, ele está vinculado àquilo que eu ia falar de reserva de emergência? Não. Reserva de emergência é a fé na desgraça. Não, eu vou guardar porque se acontecer alguma coisa ruim, né? Eu tô crendo na coisa ruim, né? A poupança, o princípio da poupança, ela se estabelece assim. O que eu tenho hoje na minha vida? Eu tenho uma geladeira, eu tenho um fogão. Beleza, eu quero dar um fogão de 5 bocas para minha esposa, quero ter em casa um fogão de 5 bocas, eu quero ter um forno elétrico, eu quero ter um freezer. Tá bom, o que implica isso? Aumento de energia, aumento de espaço. Então o espaço que eu tenho comporta? Comporta. O aumento de energia, meu orçamento comporta? Comporta. Ok, então eu vou me planejar. Aí eu começo a guardar o dinheiro para que eu possa comprar isso. E no momento que eu comprei o bem, eu não paro de guardar o dinheiro. Eu acumulo uma quantidade, eu faço um cálculo chamado de depreciação do bem. Suponhamos que a vida útil desse bem seja 10 anos. Cada ano eu preciso guardar 10% daquele valor. Então se eu compro uma geladeira por R$1.000, eu divido ela por 10 anos de vida útil, divido ela por 10, vai dar R$100 por ano. Eu preciso guardar para mim poder chegar no final da vida útil dela e ter o capital. Se eu, além de prevenido financeiramente, for um cara zeloso, diligente, eu consigo ainda vender aquela geladeira. E aí eu posso comprar até uma geladeira melhor do que aquela. A gente bota poupar aqui, manos, mas poupar não é você botar na poupança. Poupança é um produto bancário que rende menos que a inflação hoje. Poupar, o princípio de poupar é você guardar com um objetivo. Com certeza, poupança da Caixa Econômica do Brasil, de qualquer instituição bancária que for, não é a melhor opção. Então, eu poupo, invisto esse dinheiro para que ele me dê rentabilidade, para que eu possa suprir. Eric, cheguei nos 6 meses, percebi que eu já tenho dinheiro para comprar uma geladeira nova. Ótimo, eu já posso trocar minha geladeira? Então, posso. Ótimo, faça a troca. Quanto menos tempo eu levar para vender, mais valorizado o produto vai estar. Aí eu tenho que pensar aí em utilidade, em vida útil, em obsolescência programada, tudo isso afeta os valores dos negócios. Então tudo que eu tenho é capital empregado. Ele pode ajudar ou atrapalhar a geração de riqueza. O relógio que eu uso, o smartphone que eu uso, pode atrapalhar ou ajudar a geração de riqueza. Isso tudo passa pelo princípio da poupança. Em vez de eu crescer, de eu adquirir com endividamento, eu adquiro através de poupança. Mas aí, se for assim, eu nunca vou conseguir ter uma casa. Talvez seja ideal nunca ter uma casa. E aí eu lembro dos antigos falando, mas você não vai ter onde cair morto? Gente, a maior preocupação do ser humano é onde ele vai cair quando morrer. Tem que avaliar se é isso que você quer. Mas aí eu vou pagar aluguel. Ok, quanto você vai gastar para ter uma casa? Já parou para calcular? Ninguém calcula isso. Quanto eu gasto para ter uma casa minha? Potencializando ela como um eixo de geração de riqueza. Geralmente, quando você vai calcular, você descobre que ter uma casa é muito mais caro do que alugar. Se eu pegar o mesmo dinheiro de ter uma casa e investir, eu consigo o valor do aluguel e mais um pouco. Então tem que avaliar isso. Isso tudo passa pelo princípio da poupança. Percebem? Que não se trata de eu devo colocar dinheiro na poupança ou não. Se trata de o princípio da poupança. Antes de haver bancos, instituições bancárias, já havia o princípio da poupança. O cara plantava milho, aí ele colhia e comia todo o milho? Não. Pelo menos 30% ele guardava para plantar no próximo ano. Isso é princípio de poupança. Não se trata de reter, se trata de poupar para poder reinvestir. Isso faz parte da implantação de uma cultura de consumo, aquele cenário anterior, né? Que cresce por endividamento, para alavancar o sistema produtivo. O problema do sistema de consumo ocidental não seria tão grave se sua única imoralidade se restringisse ao consumo desenfreado. Ser consumidor desenfreado é imoral. Por que é imoral? Consegue perceber? Eu gasto mais do que tenho, eu vou me tornar um pobre necessitado, eu vou depender eu vou sobrecarregar um sistema de benefícios que vai sobrecarregar a caixa tributária do país, que vai sobrecarregar as empresas, que vai reduzir o emprego. Efeito borboleta. Só porque eu decidi gastar mais do que eu ganhava.
No entanto, ele conseguiu ser ainda mais pernicioso porque se estabelece em endividamento. O que é endividamento? A palavra de Deus diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. E a palavra de Deus também nos diz em Provérbios que aquele que deve se torna escravo de quem prestou. Então, o problema do endividamento é que a sua vida e da sua família está na mão de alguém que te prestou. Vale a pena? Não. Princípio da prudência, a capacidade de se prevenir sem engessar seu fluxo de recursos. Na dúvida, atribuímos o maior valor à despesa e o menor valor à receita. Então eu vou fazer meu plano financeiro orçamentário. Eu tenho dúvida sobre o valor que eu vou ganhar. Eu vou ganhar 1.250 ou 1.300? Qual que eu vou adotar então para o orçamento? 1.250. Eu tenho dúvida quanto eu vou gastar. Eu vou gastar 250 de supermercado ou 300? Qual o valor que eu vou usar? Vou gastar 300 para o supermercado. A despesa sempre é o maior número que eu imagino que possa acontecer e a receita é sempre o menor número. Ou seja, o princípio da prudência me leva a me preparar para o pior cenário, para que eu possa lidar com qualquer cenário. Planejamento orçamentário, no princípio da prudência, é quem detém o poder de decisão. Não sou eu, o cabeçudo da minha casa, que decido. Não é quem ganha que decide. É o meu planejamento. O meu planejamento vai dizer se eu posso ou não gastar. Na vida temos imprevistos, as empresas também. Há imprevistos e há contingências que podemos prever e nos acautelar. Em qualquer dos casos, o orçamento deverá deixar um espaço para contemplar os imprevistos. Então não entra a questão de guardar o dinheiro na poupança para uma emergência. Não. Fazer um seguro contra vento na minha casa, por exemplo, é uma forma de eu contemplar imprevisto. Eu coloco no meu orçamento o gasto com um seguro residencial. Eric, se minha casa pegar fogo, faça um seguro para a sua casa contra o incêndio. Hoje existe seguro até para os eletrodomésticos, cara. Até para você trocar um chuveiro hoje, você pode acionar seguro. Pois é. Isso é uma forma de eu fazer sem precisar poupar esperando a desgraça acontecer. Faz sentido ou não? Com relação ao que você falou ali sobre a geladeira, eu achei interessante aquele exemplo. Se você compra uma geladeira por 1.000, você sabe que a vida útil dela são 10 anos, você vai poupar por ano, então 10%. Isso. Né? Quando você fala assim, então tá, vamos fazer um pior exemplo. Eu estou 2 anos, né, poupando. Onde que eu vou poupar esses 2 anos, né? Esses 20% que eu já fiz a poupança, no caso, dessa geladeira. Qual seria o melhor caminho a eu guardar esses 20%? O melhor formato seria, eu faria assim, eu aplicaria um fundo de renda fixa de liquidez imediata. Geralmente tinha 80%, 90% do 80% ou 90% do DI, que é um indexador que supera a inflação. Então eu colocaria numa aplicação dessa, liquidez imediata, a hora que eu precisar tirar. Agora, se eu não precisar, se eu estou investindo para daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 3 anos ter o recurso, eu invisto não para liquidez imediata, mas para liquidez daqui a 3 anos. Aí a rentabilidade é maior ainda. Pode ser que no final de 6 anos eu descubra que eu tenho o dinheiro total da geladeira, eu não preciso mais guardar. Eu posso pegar aquele capital e investir em outro recurso. Foi claro? Seria uma opção. Então, o princípio da prudência. O mesmo será dizer acumular um fundo de emergência e identificar com clareza quais as despesas que poderá eliminar em caso de necessidade. No que diz respeito a investimentos, eu preciso considerar o seguinte. Eu preciso considerar que eu invisto com um dinheiro que não vai faltar recursos para minha casa. Eu não posso pegar o dinheiro do recurso da minha casa, da manutenção, da sustentabilidade dela e investir. Daí a necessidade de a gente baixar o nosso padrão de vida para ter dinheiro para investir. Porque se tudo que eu ganho é tudo que eu consigo manter a vida comum do meu lar, eu não posso investir. Isso quer dizer que sempre vai ser assim? Não. Mas enquanto eu estiver ganhando exatamente o necessário para manter minha casa funcionando, eu não posso investir, senão eu vou brincar com o bem-estar da minha família. Não vale a pena. Vocês ouviram falar de caras que investiram, perderam e se mataram? É porque fizeram isso. Apostaram tudo. Não dá para apostar tudo. Principalmente quando a gente tem outras pessoas. Quando eu faço um investimento com um certo nível de risco, o ideal é ter uma reserva orçamentária proporcional ao risco que eu adquiri. Se eu não perder, aquilo ali é sobra financeira. Se eu perder, eu tenho onde acobertar. Eu não quebro o meu ciclo de geração de riqueza. Então, note, eu não estou acumulando um fundo de emergência esperando o mal. Para si alguma coisa dá certo. Não. Eu calculei qual é a chance de dar errado. Qual é o percentual e o risco do prejuízo que eu tenho. E eu estou guardando dinheiro para cobrir aquele prejuízo. É diferente. Isso é uma poupança com propósito. Vocês perceberam que os 3 princípios andam juntos? Você não consegue aplicar um sem outro. É igual a vitamina D. Se você tomar vitamina D pura, não faz nada para você. Tem que tomar vitamina K junto. É a mesma coisa. Se você aplicar um sem o outro, não dá resultado. Eu tenho que compreender. E mano, quando eu falo que é princípio, não é um método de aplicação. É uma forma de pensamento. Eu preciso pensar dessa forma. Por isso que é importante eu conhecer intelectualmente o princípio, para que eu comece a pensar desse jeito. Aí o planejamento fica fácil, porque eu penso assim
Princípio da restrição, princípio da poupança e princípio da prudência. Essa parte aqui ficou inicialmente confuso na minha mente, eu consegui ser claro para vocês? Eu vou acumular um fundo de emergência, identificando com clareza as despesas que podem se eliminar caso haja necessidade, porque eu estou envolvido em um risco calculado, graduado, e eu preciso me antecipar a uma possível perda. Se eu estou investindo 200 mil reais no negócio, eu posso perder esse dinheiro, e esse é todo o dinheiro que minha casa tem para sustentabilidade, eu estou caçando o caos. Agora, se eu tenho 200 mil reais para investir, minha casa não depende daquilo para viver, tá? A minha base de vida não depende daquilo. Eu invisto. É muito prudente que eu faça uma reserva caso esses 200 eu perca no investimento. Porque investimento não é empréstimo. Se eu investir, eu chamo o Éder e falo assim, vamos montar uma empresa junto, Éder? Vamos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, eu boto 200 mil. Ah, então vamos. Aí o negócio deu errado. Eu posso cobrar esse valor do Éder? Não. Eu investi. A menos que o Éder pegou os 200 mil e comprou um carro para ele. Aí eu posso cobrar. Mas não sendo isso, se o Éder tentou fazer o negócio acontecer e não aconteceu, a culpa não é do Éder. A culpa é nossa, que nós investimos. Tá claro isso? Aí no caso aí, então, a reserva de emergência é aplicada a um fim, né? Porque eu estou calculando o risco e aplico. Isso. Aí já vai Exatamente. naquele ponto de aplicar com uma finalidade. Não Exatamente. Poupar por poupar. Eu tinha uma meta, eu tinha um ativo sendo construído. Qual ativo, Eric? Geração de riqueza. Eu ia fazer algo para gerar mais riqueza. Aportei um capital da qual a minha casa não depende. Existe o risco de eu perder isso? Existe. Eu quero ficar sem dinheiro? Não. Seria muito bom que eu fizesse uma reserva para garantir a reposição daquele fundo se a gente perder. Então, esse tipo de reserva de emergência você acha viável? Eu acho. Porque, na verdade, ela não é aquela reserva de emergência, assim, não, eu vou guardar porque se acontecer alguma coisa ruim. Contando com um acaso, com o pior. Essa reserva, assim, eu estou entrando, eu sei qual é o risco é esse, o dano pode ser desse tamanho, eu vou guardar esse dinheiro, porque se acontecer o pior, eu tenho dinheiro guardado. Eu tenho um objetivo em relação a isso, é eu não quebrar. Tem uma coisa interessante, Luan, na forma como o brasileiro, latino como um todo, pensa o investimento e o europeu pensa o investimento. O europeu quebra a empresa dele, mas ele não quebra. O brasileiro não. Quando a empresa quebra, ele quebra junto. Vira um buraco negro, come casa, come carro, come tudo, destrói casamento. Por que isso? Porque não separa. E porque não tem prudência, não aplica esses princípios, né? Uma restrição pessoal. Começa assim, ele é o imperador do negócio dele. O dinheiro que sobra no final do dia é para ele comprar carne e comer churrasco com os amigos em casa. Assim. Eu trabalhei na empresa assim. Eu via, era uma oficina e eu trabalhava no escritório, eu cuidava da parte administrativa, mas eu via às vezes o cara pagar em dinheiro e o dono pegava o dinheiro e botava na pochetezinha dele. Era um negócio assim, eu tinha que ficar vigiando para torcer pro cara vir lá dentro pagar, porque o que eu fazia? Eu escondia o dinheiro, porque eu sabia que eu tinha um INSS para pagar, eu tinha um FGTS para pagar. Se eu deixasse, eu não ia conseguir pagar as despesas da empresa. E você que ficava doido. E eu ficava doido. Pensava nos funcionários, é lógico. Imagina o cara depois brigando com o gato. Por que você não pagou a conta? Eu pensava que eu tinha que receber no final do mês, porque eu tinha uma casa para sustentar, e pensava que tinha alguns funcionários que precisavam receber também. Mas toda sexta-feira tinha um dinheirinho na pochete do dono lá, que ele ia pro supermercado para comprar as carnes e cerveja dele. Princípios estratégicos agora. Princípio da entidade, da continuidade, da utilidade, da legalidade. Assim como aqueles 3 princípios são um eixo de pensamento que não operam um sem o outro, esses 4 também. Só que eles têm um cunho mais estratégico. Princípio da entidade. O patrimônio e os recursos dos sócios não se confundem com os da empresa. Leia a empresa como qualquer geração de recurso, como qualquer geração de riqueza. Tudo que você faz que gera riqueza, seja uma atividade salariada, ou uma atividade não remunerada, ou social, o que for, o patrimônio de quem exerce não pode se confundir com o patrimônio da pessoa, da empresa. Tá bom? Negócio é um negócio, eu sou eu. Eu não sou dono de negócio nenhum, eu sou um empregado de negócio que eu criei. É assim que eu preciso pensar. Por que tanta gente no Brasil deixa de ser empregado, sabia fazer muito bem, ajudava o patrão a ganhar bem. Aí ele sai, vai montar o próprio negócio e quebra. Por quê? Porque ele acha que ele é o dono do negócio. Enquanto ele era funcionário do negócio, ele era bom demais. Então o segredo é eu entender que eu sou funcionário de uma empresa que eu criei. Se eu trabalhar minha mente assim, eu ajudo o negócio a ir bem. Não misturar o capital, o recurso da empresa com os das pessoas físicas. Essa prática gera, em médio e longo prazo, a descontinuidade da empresa por diversos fatores. Primeiro, ela traz descontrole. Eu não tenho reservas, eu não tenho previsão orçamentária, nada. Segundo, ela traz o desequilíbrio orçamentário. O desequilíbrio orçamentário sai mais dinheiro do que entra. Terceiro, ela traz um risco fiscal. A primeira coisa que o brasileiro para de pagar quando falta dinheiro é o imposto.
Só que no Brasil, no estado do tamanho que o nosso se você não pagar imposto, ele fecha o negócio. Traz instabilidade societária. Se eu tiver um sócio e eu começo a gastar mais do que devo, vai começar a dar briga entre os sócios. Isso se aplica também nas nossas casas. Descontrole, desequilíbrio orçamentário, falta de recursos básicos e a instabilidade matrimonial. Rapaz, tem uma estatística terrível que diz que mais de 70% dos divórcios no Brasil é por problema financeiro. Já pensou? Porque as pessoas são materialistas. Não. É porque em algum momento quem dependia da pessoa olha e fala assim, meu Deus, ele priorizou comer coxinha no terminal do que cuidar de mim. Ele priorizou happy hour com os amigos do que cuidar de mim. Então não é o dinheiro a questão. A questão é a ordem e a prioridade. Princípio da continuidade, capacidade de se manter ativa e com valor de mercado. Então eu preciso considerar diversas coisas para me pensar na continuidade do meu negócio. Uma delas é a saúde financeira. A empresa deve ser considerada como um organismo em movimento constante e contínuo de produção, venda, compra, consumo, investimentos, etc. Continuidade é o bom resultado da combinação de estratégia, planejamento, médio e longo prazo, controle, mobilidade e flexibilidade para me mudar e sorte, talvez 1% ou menos. Você aumenta a sua sorte quando você aplica estratégia, planejamento, controle e mobilidade. Mano, todo e qualquer produto começa com um prazo para acabar. Todo e qualquer produto. No dia que ele começa, ele já tem a data para morrer. Não existe produto que não seja assim. Tudo que você inventar que possa ser vendível, que as pessoas se interessem, ele começa e tem um prazo para terminar. Eu conheci uma empresa de manutenção de computador. Na época os computadores eram bem caros. Ele comprava o computador estragado, manutencionado, e vendia o computador a R$900, quando era vendido por R$3.000 o computador de mesa, PCzinho. E ele ganhava muito dinheiro com isso. Até o dia que a Cipollati, uma loja bem popular lá, vendeu o primeiro computador a R$900. 2 semanas depois ele estava quebrando. Aliás, 2 semanas depois ele começou a quebrar. 3 meses depois ele fechou a porta e botou a mão na cabeça. O que faltou nele? Estratégia, mobilidade. Ele faturava muito, tinha bastante dinheiro. Mas ele não teve estratégia nem mobilidade. Não teve flexibilidade de repensar o produto dele. Quebrou. Porra, também foi aquelas remanufaturamento de cartucho, né? Remanufaturamento de cartucho. Sabe por que o self-service nunca vai acabar? Em todos os tipos de serviço, o autossuprimento nunca vai acabar? Porque essa é uma tendência da natureza humana. Tudo que o homem puder fazer para se autossuprir, ele vai fazer. O único cuidado que você tem que ter é que você não pode dar a ele a sensação de que ele está sobrevivendo. Ele tem que ter a sensação de que se autossuprindo ele vai ter conforto. Mas se você associar esses dois, pronto, acabou. Isso é psicologia de marketing, né? Se o cara não depende de ninguém para ter tudo que ele precisa, é o que está na alma do ser humano. Ele só troca essa liberdade pelo conforto. Aí ele vende até a mãe dele, pelo conforto. Então todo produto, todo serviço, toda mercadoria que se venda, ela começa e vai acabar. Por causa disso que existe a obsolescência programada. Eu já ouvi histórias de que a tecnologia do smartphone já existia quando lançaram o primeiro celularzinho Motorola pequeno. Sabe o Motorolinha? Uma bateria, uma carga de bateria dura 1 semana, 2 semanas. Quando lançaram aquele, já tinha tecnologia para o smartphone. Por que não lançaram logo esse aí? Porque dava para ganhar muito dinheiro primeiro com aquele para depois ir... Entendeu? Eu lembro de uma amiga nossa em Porto Seguro, com um computador, logo que o smartphone saiu, ela estava com desse na rua. Aí os índiozinhos vieram correndo atrás dela falando assim, é de passar o dedo, é de passar o dedo. Besteira, né? Mas é a tecnologia que dava um status social para as pessoas, poder passar o dedo no telefone. Essa questão de todo produto e serviço tem uma data de validade. Eu gostaria só de entender como é que você vê a questão da empresa, né? E eu vejo muita gente falar que toda empresa tem prazo de validade também. Não, pensa assim, todo negócio tem um prazo de validade. A empresa ela pode mudar o negócio dela. Mas como é que você vê essa questão, de, por exemplo, de você estar crescendo tanto que você retém esse valor, só que você não tem com quem dividir, né? Partilhar esse valor. Então, a única solução é vender, né? Tem que ter um propósito. Se não tiver um propósito, vale a pena você vender. Transformar aquilo em liquidez imediata e com liquidez imediata investir em novos capitais. Mas então você acredita também que toda empresa deve ser vendida? Não, ela pode ser vendida, não deve. Qualquer negócio, qualquer empresa pode ser vendida, se ela tiver valor para isso, né? Se aparece alguém dando um valor na Diáconos, por exemplo, e querendo comprar, eu tenho que considerar essa hipótese. Só que eu tenho que metrificar. Se alguém está oferecendo valor, é por que ela está oferecendo valor. Eu tenho que considerar essa hipótese por 2 cargas. Primeiro, pela minha honestidade, pela seriedade, porque eu não quero vender um troço que não vai dar certo para os outros. Segundo, porque ele pode estar oferecendo um valor muito menor do que ela realmente vale. Então, por um lado, eu não quero lesar ninguém. Por outro, eu não quero ser lesado. Então, preciso considerar de forma madura uma proposta comercial.
Foi em 2018 que ofereceram pra gente? Sim. Em abril de 2018 eu recebi uma proposta de uma grande empresa de marketing para comprar a nossa empresa, ele queria só o nosso produto para igrejas. Eu até hoje não descobri se eles estavam querendo, de marketing não, de software. Até hoje não descobri se o que eles queriam era anular uma possível concorrência, porque naquela época nós já éramos a terceira maior empresa em abrangência territorial no Brasil, ou se eles realmente queriam o nosso know-how. Mas a proposta deles era comprar a nossa empresa por um determinado valor, aportar 2 vezes mais o capital e eu e meu sócio continuar gerindo ela para ela crescer mais, com o software deles. Aí nós dissemos não queríamos, por questão de valores pessoais. Os valores que a organização tinha não condiziam com os nossos valores. Isso foi em abril. No final do ano eu vendi a 75% da empresa para os irmãos aqui, que eu sou sócio hoje. Por que você vendeu, Eric, se você disse não para o outro? Valores pessoais. Se eu dissesse para esse pessoal aqui, gente, esse não é o padrão de procedimento nosso, nós agimos assim, eles iam topar, eles iam entrar comigo no projeto. Lá não, lá eu seria só um empregado deles, eles vão deter 90% da empresa, eles mandavam. Aí eu ia ter que trabalhar como eles determinassem, né? Aí eu não dou conta. Então eu acredito que toda empresa pode ser vendida. Se estiver alinhado com o seu propósito, com seus valores, se for uma relação comercial honesta, séria, rentável, vale a pena. Uma vez eu fiz uma consultoria para um amigo meu, a empresa dele valia um determinado valor. Eu vou chutar um exemplo, números fictícios aqui. Ele ganhava 20 mil reais de salário como sócio daquela empresa. Ele tinha 20 mil reais por mês. Uma parte era salário, outra parte era distribuição de lucro. Se ele vendesse a empresa, ele conseguia um capital que, aplicando, ele ganhava 50 mil reais e não tinha nem metade do aborrecimento. Ele ia ter mais tempo para a família, para a esposa, para os filhos. Porque para ganhar 20 mil reais, ele ficava muito fora de casa. Aí ele fez a mudança. Depois até montou um outro negócio. Com o dinheiro que sobrou, ele passou a ganhar 2,5 vezes mais, né? Ele montou um outro negócio para o filho dele de 14 anos. Montou uma loja de bicicleta. Foi muito bem. Entendeu? E conseguiu se dedicar mais à esposa, aos filhos. Ó, que maravilha. Então é um conjunto de coisas, sabe? Que você tem que avaliar. Voltando àquele assunto da pressa que a gente estava falando, sabe qual é a coisa mais ridícula que a gente vê hoje? Alguém que tem uma ideia e acha que a ideia dele vale muito. Quando a gente tinha montado a regra para aceleração de startups, eu conversei com algumas pessoas que ele falavam assim, não, eu tive uma ideia brilhante, de fazer isso. Ah, mas isso aí já existe. A agenda do Google faz isso. Não, mas o meu é diferente. Diferente como? Assim. Não, a agenda do Google faz isso. Não, mas essa é a minha, né, cara? Eu sou um discípulo de Jesus. O Google é imoral. Aí eu falei, tá, e você vai vender o seu produto com base nisso? Eles oferecem de graça, você vai vender um negócio que eles oferecem de graça porque eles são imorais e você é honesto? Não, na verdade, olha só, eu não preciso fazer esse negócio acontecer, eu só queria vender a ideia. Falei, quanto você está pedindo? 350 mil reais na ideia. Falei, cara, ó, eu desejo boa sorte pra você. Mas eu não tenho como te apoiar isso, não. Ah, por quê? A ideia é ruim? Falei, a ideia é ruim. Mas ainda que fosse boa, você não vende uma ideia. Você bota ela para funcionar e vende um negócio. Ninguém compra uma ideia, compra um negócio. As pessoas só compram ideia para calar alguém que pode ter muita assertividade no negócio. Eu lembro que no Espírito Santo apareceu um cara que fez um motor que se movia a água. Botava água para fazer o motor mover. O cara desapareceu. Não é que mataram, não. Ele sumiu. Certamente alguém pagou ele um bom dinheiro para ele calar a boca e sumir dali, ir embora dali e não ser encontrado mais. A ideia dele devia dar certo, né? Pra terem feito isso. Pra ele ter sumido, alguém muito grande ele incomodou. Com o preço do combustível do jeito que tá. Pois é. Não sei também se isso é uma lenda urbana, né? Pode ser que seja uma lenda urbana, não sei. Princípio da utilidade. Minha origem de recursos, meu produto, mercadoria ou serviço, precisa ser realmente útil e conhecido no mercado. Por exemplo, esse exemplo que eu dei da ideia aí. O cara fez uma agenda do Google com o nome dele, ia cobrar por isso, ia concorrer com o Google. Quase que eu perguntei para ele, você vai usar o Google Ads para multiplicar o seu produto? Jeremy Bentham, filósofo do século passado, define: toda ação, qualquer que seja, deve ser aprovada ou rejeitada em função de sua tendência de aumentar ou reduzir o bem-estar das partes afetadas pela ação. Cara, as pessoas só compram as coisas porque elas produzem bem-estar. O ser humano, desde que o homem é homem, desde que ele saiu do jardim, o ser humano busca felicidade, bem-estar. E as pessoas compram procurando bem-estar, felicidade. Ou deixam de comprar. O meu produto, mercadoria ou serviço não deve, se eu sou honesto, dar a sensação de bem-estar. Meu produto, mercadoria ou serviço deve efetivamente contribuir com o bem-estar.
Princípio da legalidade. A minha fonte de renda precisa ser lícita. Até alguns anos atrás, maconha no Brasil era ilegal. Está começando a ser vendido canabidiol como algo lícito, mas nem todo mundo tem autorização para usar. Ainda hoje, se alguém estiver plantando maconha no quintal, vai sofrer problema. Agora, é uma das maiores rentabilidades que tem no mundo é você vender maconha. O ganho é fantástico. Não pode ser considerado economicamente viável um negócio que se baseie em ilegalidade ou informalidade. Qual é a diferença entre ilegalidade e informalidade? Eu gosto de definir assim, ó. Ilegal é o que desobedece diretamente uma norma jurídica. Vai haver sanção, vai haver risco muito alto. Informalidade, o negócio pode até ser legal, respeitoso, de bons princípios, mas eu trato ele de forma amadora. Eu não tenho estratégia, controle, metodologia, isso também afeta a legalidade. Há formas de se migrar da informalidade para a formalidade e formas até de se migrar da ilegalidade para a legalidade em produtos e relações de mercado. Existem consultorias no Brasil específicas para te ajudar a transformar dinheiro podre em dinheiro bom. Consultoria para você pegar dinheiro ilegal e transformar em dinheiro legal. Geralmente, organizações do crime organizado fazem isso. A máfia geralmente contrata consultorias para ajudar a pegar dinheiro das atividades ilegais dela e transformar em dinheiro legal, em riqueza legal. Alguns partidos políticos também. A famosa lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é crime, mas não é o ato da lavagem em si. É porque a origem do dinheiro é ilícita, é criminosa. Existem formas de se lavar dinheiro. Aliás, no Brasil tem um monte. A forma de se migrar da informalidade para a formalidade, eu saio da informalidade através de técnica, método, planejamento e vou para a formalidade. E a forma de migrar da ilegalidade para a legalidade em produtos e relações de mercado. Essa segunda aspecto aqui geralmente é tratado como crime também. Da formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Por hoje é só, pessoal. Próxima aula nós investimos em mais conhecimento. Alguma dúvida aí, pessoal?